Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Entre os dias 19 e 20 de janeiro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esteve em Paris. Durante a sua deslocação à capital francesa, realizou um encontro com empresários e investidores portugueses da diáspora, marcou presença na Feira Internacional de Joalharia, visitou a Feira de Moda Os Next e ainda a Feira Internacional Maison et Objet, que recebeu este ano mais de 100 empresas nacionais. Mas antes de iniciar a missão de diplomacia económica, Augusto Santos Silva visitou os estúdios da Lusopress. Em entrevista ao meio de comunicação social português, radicado em França, abordou a participação cívica da diáspora, falou sobre a questão do Brexit, a participação de Portugal no projeto europeu e falou ainda sobre o sucesso e a integração dos portugueses residentes no estrangeiro. Numa primeira fase, nós às vezes dizemos até com um certo tom crítico, foi a fase da adaptação, fazendo de conta que não se existia, não é? Uma integração pela invisibilidade. Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para respeitar as regras e as leis francesas, mas progressivamente essa fase da invisibilidade social foi dando lugar a uma fase de protagonismo que é uma nova dimensão ainda mais importante da integração. E começam a surgir os luso-eleitos, os portugueses que participam na vida cívica local, começam a aparecer os portugueses que se destacam no mundo profissional. Muitas vezes nós dizemos que este percurso é o percurso que leva da integração à representação. Ora, porquê é que isto é um caso de estudo europeu, pelo menos? Porque se há problema que a Europa enfrenta hoje, é o problema de comunidades estrangeiras que são malquistas ou que têm problemas de integração nas sociedades para onde emigraram. E o caso português mostra que isso não é uma fatalidade. Falou precisamente na boa reputação dos portugueses e neste momento aqui em França está a circular uma petição online contra a retórica do bom imigrante português, porque essa retórica está a ser utilizada como contraponto para os maus imigrantes, os que estão neste momento a fugir dos conflitos, por exemplo, do Médio Oriente e vêm-se como mais conflituosos. Também defende que a imigração portuguesa não deve ser utilizada como escudo? Sim, defendo convictamente, por duas razões. Em primeiro lugar, porque às vezes na retórica do bom imigrante está a ideia de que é bom imigrante aquele que se conforma com o estar em baixo na escada social. Portanto, às vezes há a tendência de pensar que os portugueses são bons porque os portugueses sabem que são trabalhadores da construção civil, são empregados de serviços pessoais, são as porteiras dos prédios e os trolhas das obras e não querem passar daí. Todas essas profissões são muito dignas, mas todas essas profissões são profissões de famílias que entretanto escolarizaram os seus filhos, que entretanto criaram condições para os seus filhos progredirem em termos de mobilidade social ascendente. Segundo, o caso português, como digo, é um caso de estudo, que merece ser estudado. Não é um caso que mereça ser estudado porque os imigrantes portugueses são europeus, brancos, católicos, parecidos connosco e, portanto, nós valorizamos os portugueses capciosamente para desvalorizar os que são africanos, os que não são católicos, os que são árabes, os que não são da nossa civilização, os dos que não gostam da mesma comida que nós, os que não bebem vinho como nós, está a perceber? E, portanto, eu percebo que haja este movimento, que compreendo, no sentido de dizer, não é, o português é bom porque é porteira, ou marido de porteira, e o português é bom porque não é árabe. Não é disso que nós estamos a tratar.
Por falar dos imigrantes, é inevitável não falar da participação cívica dos portugueses no estrangeiro. Ainda é escassa e muitas vezes também os imigrantes dizem que se sentem esquecidos. Têm razões para isso? Sim, julgo que tem razões para isso. Mas eu recomendava sempre aos meus filhos, quando eram mais pequenos e que quando se queixavam, não somos ouvidos. Eu dizia sempre, tem que falar mais alto. Estamos esquecidos. Façam-se lembrar. Portanto, a primeira coisa, como aliás quer dizer de participação cívica o que é? Quer dizer, participar na cidade, participar no espaço comum, participar nos interesses comuns. Portanto, o melhor antídoto para o déficit de participação é mesmo participar. Ora, se nós aplicarmos o mesmo princípio que seguimos em relação aos cidadãos portugueses, eu quando peço cartão de cidadão, fico ao mesmo tempo recenseado para as eleições. Aos residentes no estrangeiro, aumentaremos, a nossa perspectiva é que pelo menos multiplicaremos por 10 o número de recenseados. Depois estamos a preparar o aumento das mesas de voto para que seja menos difícil aos residentes portugueses no estrangeiro que têm que votar presencialmente, como é o caso da eleição para Presidente da República, que o possam fazer. De acordo com o último relatório da imigração publicado em dezembro, a imigração diminuiu. Mas se por um lado diminuiu, também temos imigrantes cada vez mais qualificados, como pôde constatar no Fórum de Graduados Portugueses realizado na Gulbenkian em dezembro. Portugal ainda poderá recuperar este capital humano? Sim, e nós temos que apostar muito nisso. Por grande parte dos custos que o Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido tem com a formação dos seus médicos e, sobretudo, enfermeiros, foram suportados por Portugal. Porque Portugal é que formou os enfermeiros que depois foram trabalhar para o Reino Unido. E, portanto, esta tendência de quebra tem que continuar. Nós temos que continuar a criar oportunidades para que os portugueses procurem e possam fixar-se em Portugal, porque nós precisamos. A nível europeu, falando do Brexit, em dezembro, no Congresso da Lusofonia e da Francofonia que se realizou aqui em França, várias pessoas disseram que depois do Brexit se devia dar mais destaque à língua portuguesa e apostar mais no ensino. O Brexit pode ser visto como uma oportunidade? Eu percebo esse raciocínio, mas não o acompanho. Com Brexit ou sem Brexit, o português é uma das mais importantes línguas do mundo. Estes dois grandes recursos, a língua e o nosso posicionamento no mundo, são tipicamente recursos do chamado soft power, quer dizer, do poder suave, da influência. Recursos que nós podemos afirmar não contra ninguém, mas em apoio de todos. Não são os recursos, nós não temos porta-aviões, temos fragatas, mas menos que outras potências, não somos uma potência no sentido clássico do termo, mas por isso mesmo somos um país que é um país ponte. É um país que se dá bem em percorrer pontes entre várias margens e não a erguer muros que escondam os terrenos dos outros do nosso. Em dezembro, na conferência que a Europa queremos, disse a Europa está viva e essa é uma boa notícia que temos hoje. Portugal ajuda a que a Europa se mantenha viva neste momento e está comprometido com o projeto europeísta? Sim, e por várias razões. Em primeiro lugar, porque podemos fazer aqui um exercício. Fora da Europa, mas com influência direta na Europa, quem é de nacionalidade é o secretário-geral das Nações Unidas, é português. Dentro da Europa, quem é o vice-governador do Banco Central Europeu, Dr. Vítor Constâncio, o português. Quem é o presidente do Eurogrupo, o professor Mário Centeno, o português. Quem é o diretor-geral da OCDE para a cooperação, Jorge Moreira da Silva, português. Quem é a diretora do Fundo de Apoio às Nações Unidas na sua dimensão regional em Genebra, a doutora professora Mónica Ferro, portuguesa. E poderia continuar. Nós temos dado, se me permite, algumas boas lições nestes mais de 30 anos que levamos de integração europeia.
Mas uma das lições mais importantes que nós damos foi ali por volta do princípio do século, na última década do século XX e na primeira do século XXI, em relação à questão de saber se a União Europeia devia ou não alargar-se a leste, isto é, se a União Europeia devia ou não integrar os países como a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a Polónia, a Eslovénia, que tinham vindo, digamos, da órbita soviética. E os portugueses eram então, nas sondagens que a União Europeia costuma fazer, o Eurobarómetro, eram dos países europeus mais favoráveis ao alargamento. Porquê? Porque nós sabemos bem o que é que significou a integração europeia para nós. Significou a estabilização da nossa democracia. E o mesmo que serviu para nós queremos para os outros. E, portanto, sabíamos todos muito bem que a integração europeia era a melhor maneira de assegurar que os países da Europa de Leste faziam uma transição bem-sucedida, em segurança e em paz para a democracia.